Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Amigos, prazer enorme estarmos juntos. Mais uma quinta-feira, quinta de Evangelho, quinta de melhorar nossa psicosfera, nosso pensamento, estudar, lembrar de coisas boas que foram trazidas por Jesus há 2023 anos atrás, né, Iris? Acho que é um pouco mais do que isso. Um pouco mais, é. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma Quintas do Evangelho. Mais um dia que a gente tem, né? Eu costumo dizer assim, dia de Evangelho é todo dia, mas quinta-feira a gente tem uma overdose de Evangelho, né? E porque a gente vem aqui, de noite tem curso. É um dia realmente muito especial para mim. Mas antes da gente começar, eu queria pedir a você para entrar lá no YouTube, dar o seu like, curtir, compartilhar, entrar lá no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, curtir, compartilhar. E se você estiver ouvindo pela rádio, telefone fixo 33861400, já matei minha saudade da Sheilinha, que voltou. Eu falei, olha, o pessoal devia estar com muita saudade de você. Marcinha era ótima, mas a gente tem uma coisa, né? Um apego. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633, que eu já estou com ele aberto aqui. Manda sua mensagem, manda sua pergunta. O Hernani falou assim, ninguém pergunta mais nada. O povo... Eu tô aqui no Face. Ele é doido para responder. Ninguém pergunta, o Hernani adora responder. Não, então... pode responder, eu gosto de elogio. Adoro. Não, olha, manda os elogios para mim, as perguntas para o Hernani. Vamos combinar assim. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, quando a gente estava estudando, eu pensei assim, Jesus, realmente, a paz no mundo e a paz do Cristo. Que diferença que é o que a gente acha que é paz no mundo e a paz que o Cristo nos dá, né? Então é um trabalho aí de reflexão que a gente vai fazer hoje, espero que vocês gostem. Capítulo 105, Vinha de Luz. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração e nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu.
Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. E não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que o Pai me ordenou. Levante-se, vamos-nos daqui. E aí, Hernani? Cara, é uma passagem extremamente complexa e que hoje nós estamos vivendo isso no momento do planeta de transição. Então, ela é longa e tem muitas nuances, muitas coisas diferentes que a gente pode conversar sobre ela. Só para vocês terem uma ideia, né? Jesus, nessa passagem, ele fala da paz que ele nos trouxe e da paz revelada aos discípulos que estavam próximo dele. Mas tem uma outra passagem de Jesus, não muito distante dessa, talvez um ano antes, eu não sei o tempo cronológico, em que ele diz que não veio trazer a paz. Mas a espada, que o pai ia brigar com o filho, que a nora, que as pessoas iam se dividir. Então, mesmo ele falando nesse momento, na sua paz primordial, ele sabia que os ensinamentos dele e que tudo que nós discutiríamos aqui traria dissensão, traria guerra, traria muita briga. E aí eu começo a ver isso, né, porque eu tenho, 20 anos de espiritismo, e eu sempre me achei muito acolhido dentro das casas espíritas, né? Eu nunca tive nenhum problema, nenhum conflito, até por ser palestrante, trabalhar fundamentalmente na mesa mediúnica, não entrava nos trâmites administrativos das casas e das discussões. De um tempo para cá, com essa polarização política, quantas casas espíritas que eu frequento e que eu vejo a divisão dentro da casa, acontecendo diariamente, né, por opiniões políticas, etc. E opiniões sobre questões religiosas, questões que estão, né? Então, você discutir hoje o Evangelho na sociedade e até mesmo dentro da casa espírita, que é onde a gente frequenta, é uma questão difícil que pode levar a dissensão e a discussões. E Jesus sabia disso. O que eu acho que Jesus traz como base da paz é a base científica do que nós fazemos em cada encarnação. O que é o mais importante para nós espíritos? Aproveitar ao máximo cada encarnação nossa. Hernani, o que é aproveitar ao máximo? Nós espíritas chamamos de completismo. Os completistas. Então, pelo menos, ficar todo o tempo que você previu, que você programou em cada encarnação. Então, tudo aquilo, e aí isso não tem discussão, não é opinião política, não é opinião religiosa, não é nada disso, é ciência pura. Se tudo aquilo que te abrevia a sua existência, que vai fazer você desencarnar antes, isso faz mal e nós deveríamos combater. Então não é a questão se você é a favor ou não da pena de morte, se você é a favor ou não do aborto, se você é a favor ou não das drogas, tudo aquilo que abrevia a vida, que vai te tirar da carne antes do que era previsto ou antes do que foi planejado, deve ser evitado. Não só você, mas também ao seu irmão. Se você ama o próximo como a ti mesmo, aquilo que você quer para você, quer ficar o máximo de tempo na carne e aproveitar melhor a encarnação, você deve também pensar em relação ao outro. Então eu acho que a gente tem que começar, nós espíritas, a ter essa discussão também por esse aspecto científico, para evitar as discussões filosóficas que eu tenho visto hoje em dia, sobre questões políticas, questões que envolvem ideologia, e Jesus já sabia disso. Apesar dele falar 20 vezes nessa passagem que ele trouxe a paz de Deus e que para que você alcance essa paz, você depende de amar a Deus e amar a Ele, quer dizer, estar sintonizado com o que Ele está dizendo, com as opiniões dEle, com os sentimentos que Ele traz em relação a você. Em outra passagem ele dizia, eu não vim trazer a paz e vim trazer a espada, porque ele sabia da nossa imperfeição, das nossas opiniões, da flama, né? A gente já falou sobre isso aqui, o quanto inflama a gente a defesa das opiniões e cria as dissensões, que é o que a gente está vivendo hoje no mundo, nas mídias sociais, nas famílias, nas casas espíritas, nas igrejas, nos centros de umbanda, de candomblé. São opiniões inflamadas, ligadas a uma ideologia, quer dizer, todo mundo quer chegar ao final, né, no bem-estar, na segurança, né, numa evolução.
buscando caminhos diferentes, acabam levando a essa dissensão. Então essa paz não é uma paz simples de ter, ele sabia disso, apesar dessa passagem ele, né, ensinar que através do amor e dessa compreensão, né, dessa comunhão com ele seria o único caminho, ele sabia o quanto seria difícil para nós alcançarmos. E nós estamos vivendo isso diariamente, né? Eu vejo as opiniões, as discussões, escuto um lado, escuto o outro, e eu acho que a defesa tem que ser a defesa da vida, a defesa da encarnação, a defesa do lado científico do que é a doutrina, de quanto mais tempo você ficar e evitar essas coisas que abreviam a sua vida, melhor vai ser a encarnação, melhor vai ser essa programação que você recebe no plano espiritual, que você não tem acesso a ela aqui direto, tem nuances, né, tem flashes do que foi proposto no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito religioso, mas você não tem isso escrito como um contrato, né? Você não consegue esse acesso. Talvez o teu mentor tenha, mas você não. Então é tentar galgar degraus procurando aquilo que mais mantenha você saudável dentro desse corpo físico, né? Por maior tempo possível. Mas é o que a gente está vivendo hoje. E as discussões estão cada vez mais acaloradas e mais difíceis de você intervir ou conciliar. Conciliar isso está muito difícil. Mas já era de se esperar, né? Que nós vivêssemos nesse momento. Vamos lá. Essa passagem, eu li a passagem inteira, mas Emmanuel, ele foca muito na paz, né? A minha paz, a paz vos dou. Mas eu vou pegar aqui alguns pontos, não tudo, porque seria um seminário, não daria pra gente desenvolver aí. Aí a gente ia precisar das 2 horas de programa. Mas eu quero pegar alguns pontos muito interessantes dessa passagem que não tem como a gente não falar. A primeira é que Jesus, ele condiciona: se me amam, obedecerão os meus mandamentos. Esse condicionamento que Jesus coloca mais de uma vez é importante a gente trazer para a nossa vida. Vocês lembram que várias vezes, eu já pontuei aqui com vocês, muitas vezes eu não quero fazer o que é certo. Eu, Iris, né? Eu não quero também. Às vezes eu estou irritada, às vezes eu estou mal-humorada, às vezes eu acho que a pessoa não merece. Às vezes não é justo fazer aquilo. Que não é justo fazer aquilo. Poxa, por que eu que sempre vou abrir mão? Por que eu sempre que vou ceder? E aí, como eu consigo, não é sempre, às vezes a gente erra, como é que eu consigo fazer a coisa certa? Eu lembro dessa passagem de Jesus: se me amas, obedecerá os meus mandamentos. Então eu penso assim, o que Jesus gostaria que eu fizesse? Tá bom, essa pessoa não merece, mas Jesus não merece que eu não siga, porque eu amo e eu preciso fazer o que é certo. Então, algumas vezes eu me pego igual uma maluca. Gente, olha, quem me conhece sabe que eu sou doida de verdade. Me pego igual uma maluca. Não, o Hernani diz que não, né? Sou boazinha, né? Algumas vezes eu me pego, assim, discutindo comigo. Tá bom, Jesus, tá bom, eu vou fazer. Eu tenho um quadro que é uma psicopictografia de Jesus, né? Que é um quadro lindíssimo, assim, né? Que está assim do lado da minha mesa de trabalho. E aí, às vezes, eu estou tão irritada com o mundo, porque, vocês imaginam, na minha profissão, a gente está intermediando o governo e um cliente. Olha que coisa louca, né? E eu acho que essa profissão é karma, né? Porque Eurípides Barçanufo lá chegou a fazer a contabilidade de umas farmácias, né? O Kardec fez contabilidade para pagar os cursos de medicina, fazia contabilidade. Falei, isso aí só pode ser um... Judas fazia a contabilidade. Fazia a contabilidade dos discípulos. Isso é um karma, é uma profissão de karma, né? Então eu fico pensando assim, aí às vezes eu tô ali numa irritação, não acredito nisso, não acredito que eu vou ter que lidar com isso. Aí eu olho para Jesus e falo assim, não, para de me olhar, eu vou virar você ao contrário, igual a gente faz com o Santo Antônio, né, que vira de cabeça para baixo. Muitas vezes a gente se pega, caramba, puxa vida, será que sou eu que tenho que ceder? Aí a resposta é sim. Porque se você conhece Jesus, se você ama Jesus e você conseguiu ponderar que é necessário que alguém ceda, sim, é você que tem que ceder. Por quê? Porque quando a gente faz o certo, quando a gente perdoa, quando a gente abre mão daquilo que está nos fazendo mal, nós somos os primeiros beneficiados. Naquele momento a gente acha que não, porque a gente, tá vendo? Ele se deu bem de novo, porque a gente está olhando aos olhos do mundo. Ele se deu bem de novo porque eu abri mão, mas no fundo, o fato de você não estar se envolvendo... Lembra que Jesus falou que o escândalo é inevitável, mas ai de quem cometa o escândalo? Aquela pessoa, eu costumo dizer assim, gente, o mal ele cai sozinho. Você não precisa estar ali e fazer parte da queda, porque quando você faz parte da queda, você é parte do problema. E se você não quiser fazer parte do problema, seja parte da solução.
Porque quando você não é parte da solução, você faz parte do problema. Então não existe essa do neutro, né? O neutro não dá para ser a Suíça quando se trata de evangelho. Não dá, eu vou ficar aqui olhando o circo pegar fogo. Não, você tem que ser parte da solução. Então é muito interessante, porque Jesus falou: bem-aventurados pacificadores. Esses vão ser chamados de filho de Deus, não são os pacíficos. Porque às vezes para ser pacífico basta você não estar a fim de se envolver. Não vou fazer guerra com ninguém. Mas é bem-aventurado os pacificadores, é aquele que promove a paz. A outra parte que eu acho muito interessante, que é a que a gente está discutindo hoje, ele diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e não tenha medo. Então ele deixa bem claro: não tenha medo da paz que o mundo está dando e você não está enxergando em você. Porque essa paz que o mundo está dando é uma paz de ilusão. Às vezes, aquele que tem fome e sede de poder acha que a paz dele é estar todo mundo quieto. Essa paz é um estacionamento da evolução. Aquele que tem fome de vingança acha que a paz dele é quando vê alguém se dar mal, quando vê aquela pessoa que ele quer se vingar, se ferir. Essa paz não é verdadeira. Aquele, né, que tem a vaidade, o poder, que quer manipular, ele acha que a paz dele é quando o mundo está fazendo o que ele quer. Só que nada disso é verdadeiro. Então, às vezes a gente olha, quando você começa a olhar assim, caramba, por que aquela pessoa que não merece, tudo parece que está florindo para ela? A injustiça humana. Quando você vê assim, poxa, tanta gente precisando de tanta coisa, aquela pessoa tem tudo desperdiçando, não dá valor. Então a gente começa a entender. Quando Jesus dá a gente o Consolador prometido, que ia ensinar a gente coisas que a gente não tinha aprendido, que coisas são essas? A lei de ação e reação, a reencarnação, a possibilidade do resgate. Então a gente tem que parar assim, poxa vida, olhar para aquela pessoa que não merece estar ganhando e estar desperdiçando, nossa, como vai fazer falta um dia para ele aquilo ali, e ele não tem noção do quanto isso vai fazer falta para ele, porque se eu tô sentindo hoje na pele, ou eu tô vendo alguém sentir a falta que faz, né, um bom emprego, uma boa família, um pai, às vezes a pessoa não valoriza a mãe, você perdeu a sua mãe, você fica assim, puxa vida, quem me dera ter minha mãe comigo. Saúde, né? As pessoas jogam saúde no lixo. Né? A saúde. Então, quando você observa, o que você tem que olhar para aquela pessoa que a gente acha, né, na nossa concepção, no nosso olhar mundano, porque isso também é importante, porque às vezes você está olhando uma parte e não está enxergando o todo. Mas quando a gente olha, poxa, aquela pessoa não está merecendo aquilo que ela está ganhando, né? Onde está a justiça divina? A justiça divina, ela é implacável, não precisa se preocupar. É inexorável que a gente responde, né, as leis divinas, gostando, não gostando, acreditando, não acreditando em Deus. Igual o Divaldo falou para a mulher que foi atrás dele lá, assistiu a palestra e falou: eu não acredito na reencarnação, eu não acredito na vida espiritual, nem na vida após a morte. Ele, tudo bem. Você não vai querer me convencer? Não, quando você morrer, né? Você vai ver. Você vai ver. Vai lembrar logo de mim. A reencarnação não vai deixar de existir porque você não acredita. A vida após a morte não vai deixar de existir porque você não acredita. Então, às vezes, a gente fica olhando assim, né? Caramba, como aquela pessoa não tem noção do que está esperando ela, né? Enquanto ela está desperdiçando tudo isso. E digo isso em coisas simples da vida. Quem desperdiça a bênção de ter uma família hoje é quem vai nascer sem a família amanhã. Quem desperdiça água hoje é quem vai nascer longe da água quando a água for escassa no planeta. Então, tudo aquilo que você se esforça, porque você fica assim, poxa, eu me esforço, eu economizo e o outro não faz isso. Tá tudo bem, o que você está fazendo para gerar uma energia universal em torno de você, que vai beneficiar aqueles que estão à sua volta, sim. Então, quando a gente para pensar nisso de modo macro, de modo holístico, né, transcendental, tudo que você faz de bem, ele transcende. Você vai ajudar outras pessoas, sim, mas você sempre vai ser o maior beneficiário. Cara, as pessoas, né, trabalhando na mesa mediúnica, um monte de espírito vem na mesa sofrendo, chorando, desesperado, porque ficava em casa só assistindo novela. Sim. Olha só. Sim. Monte. Chorando. Porque desperdiçaram o tempo que poderiam estar trabalhando, fazer o bem, aprendendo, Imagina aquele que está desmatando. Imagina aquele que está poluindo o rio. Sim. Imagina aquele que está destruindo a natureza. Imagina aquele que está assassinando. Imagina aquele que está traficando armas. Imagina aquele que está incentivando o consumo de drogas.
Então, eu fico olhando e falo assim, cara, se essas donas de casa, esses homens aposentados, vêm aqui na mesa chorando, desesperados, pedindo uma nova oportunidade, porque não fizeram bem, não fizeram nenhum mal. Onde vai nascer o cara Imagina que desmatava? alguém que defende a liberação das drogas, por exemplo. Onde é que eles vão nascer? Imagina o que... Eles não vêm nem na minha mesa, eles devem estar indo na mesa do Divaldo, e na do Chico. A gente porque na minha não tem condição de socorrer. Eu estou socorrendo só aqueles que assistiam a novela. É tanto problema, tanta dor que ele não vem. Não leva para o Hernani, não, que não tem disposição para isso. Ele vai querer bater nos filhos. Toma vergonha. Mas onde que eles vão encarnar? É verdade. A reencarnação ela pode ser muito cruel, a gente está rindo, mas ela pode ser muito cruel, muito difícil. Dependendo do que você fez. Sim, claro, porque onde está a dívida está o cobrador. Se a tua opinião, a tua ideia, aquilo que você defende, prejudicar centenas, milhares de crianças, de jovens, você vai responder por isso, né? Nessa proporção. A resposta, é isso que eu falo, a resposta é individual. Mas quando a gente briga também, né, para socorrer e para ajudar e para proteger crianças, jovens, a gente também tem essa proteção no entorno, né? A gente também tem essa resposta. O Humberto de Campos, ele nas primeiras psicografias dele com o Chico, ele mesmo falou que ele perdeu muito tempo, um cara que era da Academia Brasileira de Letras. Por causa das anedotas, por causa da ironia, da forma que ele escrevia. Que é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Que é o mais fácil, né? Todo. Imagina, se ele que tem uma obra dessa sofreu porque... Imagina a gente. E o último, não menos importante, porque já está quase acabando o primeiro bloco, ele diz assim, olha, o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que meu Pai me ordenou. Então, ele está dizendo o seguinte, olha só, o príncipe desse mundo, né, ou seja, a lei desse mundo, Pôncio Pilatos, quem está mandando nesse mundo está vindo. E eu vou fazer o que meu Pai me ordenar. Se meu Pai me ordenou que eu vou ser entregue, que eu vou ser morto, crucificado, beleza. A responsabilidade aí, por mais que lavasse a mão, é dele. Né? Porque ele ficou, eu não consigo nem imaginar o que aconteceu com Pilatos, porque durante a encarnação, depois que Jesus morreu, ele já teve uma obsessão que ele ficava lavando a mão e via sempre a mão suja de sangue. Quer dizer, já começou a ficar doido nessa encarnação. Imagina depois... Se Jerusalém paga até hoje essa dívida, imagina ele, né? Então, mas Jesus falou, o príncipe desse mundo não tem nenhum poder sobre mim, não tem. Então, quando você se sentir oprimido, irmãos, o príncipe desse mundo, seja lá quem for que está te oprimindo, seja lá quem for que está te perseguindo, não tem poder sobre você. Não tem. Só quem tem poder sobre cada um de nós é Deus. Então vamos entregar a Deus as nossas vidas. Trabalhar, nos esforçarmos, aprender a amar, a perdoar, mas entregar a Deus. E saber, né, que o mundo ele pode até nos fazer mal, né? Mas a gente tem que... de que adianta ganhar o mundo e perder a alma? O que a gente precisa é salvar as nossas almas, né? A nossa consciência, fazer o nosso trabalho no bem, nos esforçarmos a cada dia, porque tudo isso vai depor a nosso favor. O bem que você faz é o seu advogado por onde você passa. Já chegamos no comercial, não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando uma passagem de Jesus que ele falava: a minha paz vos dou, mas não como o mundo dá.
Ele estava diferenciando o que é ter a paz com o Cristo e o que é a paz que o mundo dá. Então, muitas vezes, a gente acha que está em paz porque ninguém está perturbando a gente, mas a gente também não está fazendo nada. Então, a gente não está produzindo, não está crescendo, não está evoluindo e a gente acha que está em paz. Quando, na verdade, a gente chega no plano espiritual e descobre que todo esse tempo que a gente achou que estava em paz vai custar caro a perda de tempo. A perda de tempo. Então, muitas vezes a gente acha que pessoas estão em paz porque ela está com a barriga cheia, porque ela está com a carteira cheia, e na verdade elas não estão em paz. Está no monastério, está enclausurado. E às vezes ela não está em paz, né? Mesmo, porque a paz é uma paz de espírito, né? Ela não se reflete em coisas exteriores. E às vezes a pessoa está na guerra e está em paz, porque está fazendo melhor, está curando soldado, é enfermeiro, é voluntário, está socorrendo. Então a paz, ela realmente, às vezes, a gente se confunde do que é realmente paz. Eu queria pedir a vocês que entrassem lá no YouTube da Rádio Rio de Janeiro e dessem seu like, porque aumenta o engajamento, é bom para a rádio, isso é bom para o programa. Se puder, eu costumo dizer assim, faz parte da caridade divulgar a doutrina espírita. Então vai lá, curte, compartilha, tá certo? Para a gente poder, né? Isso faz parte da divulgação, ainda mais um programa de paz, né? Vamos aumentar a paz no mundo. Eu queria mandar um abraço enorme para Francisco Teice de Petrópolis. Ele botou assim: alô, amigos da Rádio do Rio de Janeiro. Boa tarde, Francisco Teice de Petrópolis. Precisamos trabalhar muito internamente para buscarmos nossa paz. Porém, todos precisamos trabalhar muito e muito. Mais ainda pela paz do mundo, porque uma paz individual, além de não ser realmente a verdadeira, ela se trata também de um certo egoísmo. A paz precisa ser de todos. Um abraço a todos. Estou sempre ligada em todos os programas. Que bom. Muitos participam de alguns programas. Eu procuro participar de todos para valorizar a programação tão especial e espiritualizada da rádio. Que lindo, Francisco. Que Jesus te abençoe. E é isso, né? A gente precisa promover a paz. Bem-aventurado, né? Os pacificadores, né? Boa tarde, família do Quintas do Evangelho no Mapa. Infelizmente, desde cedo, muitos tiros na região do Tanque, Jacarepaguá. E agora começa o programa falando sobre a paz. Que pensam ouvir vocês e vibrar para que isso passe. Abraço fraterno. Andresa Farnese, que Jesus abençoe você, Andresa, proteja a sua família, proteja o entorno, né? A gente sabe que quando a gente tem qualquer conflito, em qualquer lugar, a espiritualidade, as igrejas, os centros espíritas, todos os trabalhadores do Cristo na Terra, no plano espiritual, ficam aí socorrendo o entorno, né, para que nada que não seja necessário para o aprendizado, para o enriquecimento não aconteça. Então, que Jesus te abençoe e que vocês possam passar por isso em segurança. Elizabeth Rezende, deixa eu só colocar aqui, porque subiu. Ela mandou: boa tarde, Iris Hernani, amo vocês. Que paz vocês transmitem. Hernani, você e a Iris me curam quando não estou bem. Isso é um elogio. Ai, que linda, gente. Muito legal. Ela diz que ouve pela rádio, mas ela vai para o YouTube para poder curtir, compartilhar. Que Jesus te abençoe, Elizabeth, que te proteja. Tem uma outra irmã aqui que pediu para não se manifestar e ela botou uma mensagem dizendo que ela se afastou do centro espírita por causa de política. Mas ela pediu para não... Aconteceu em muitos lugares. Isso aconteceu muito. O que eu falo para as pessoas, tem gente que brigou com família por causa de política, não fala com o irmão, não fala com o pai. Gente, olha só, opinião todo mundo pode ter, né? Ideologia todo mundo pode ter. Mas nada disso pode estar acima do amor que temos um pelos outros, né? Então, às vezes, é difícil as pessoas entenderem, aceitarem. Às vezes, nem tudo que a gente acha que é certo está certo, nem tudo de um lado está certo, nem tudo do outro lado está certo. Mas o mais importante é a gente se unir contra o mal maior. Eu sempre falei isso. Até em relação à religião, por exemplo, minha mãe é evangélica, durante muito tempo, ela não me escutava, não assistia nada meu. E aí ela ficava rezando para salvar minha alma do inferno. Depois ela foi entendendo que nós estamos do mesmo lado, né? Jesus falou: quem não está contra mim está do meu lado. Então,
A gente precisa se unir. A despeito de algumas diferenças que a gente tem, é óbvio que todo mundo tem, os católicos têm a sua crença, os evangélicos as suas, né, os budistas as suas, todos, mas todos estamos combatendo o mal, combatendo a iniquidade, então precisamos nos unir contra o mal. E na vida também assim, né? Acho que o ideal é você, dentro da casa espírita, pelo menos eu tento fazer com muita palestra, discussão, fórum, eu não fujo do debate, nenhum debate político, social, ideológico, eu discuto qualquer um, mas eu acho que você tem que ter a base doutrinária. A base doutrinária tem que prevalecer. E a base doutrinária está dentro do livro dos Espíritos. Volta para Jesus, Evangelho fica mais fácil. Segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, as obras de Chico, as obras de Divaldo, as obras de Ivone, ali está a base doutrinária. Então, vamos discutir ideologia política? Não, vamos discutir a base doutrinária. Sim, o que dentro da casa espírita tem que falar de Jesus, de amor, de bondade. O que é importante dentro da cada encarnação. E a programação reencarnatória de cada um é diferente do outro. Boa tarde, é o Arthur de Duque de Caxias. Muito bem colocada a fala do Hernani. Poxa, Hernani tá bem hoje, hein? Não, olha aqui, eu vou falar até o final, porque eu sou o tipo de pessoa que você pode até, se não for uma palavra que eu não possa dizer no ar, mas pode até falar mal de mim, mas eu digo, entendeu? Porque eu acho que todo mundo tem direito à voz. Olha que ele manda pra mim, agora eu vou esperar as pessoas me defenderem. Parabéns, muita sabedoria nos ensinamentos e ainda de quebra tem que ter paciência com a Iris teimosa. Tem que ter mesmo. Cara, esse é um gênio. Esse é um gênio? Esse é um gênio. Olha, Arthur, você vai entrar na minha lista negra. Cara, essa hora vale a pena estar aqui na rádio, sabia? Quinta-feira. Valeu a pena? Valeu. E nem é uma das suas velhinhas. Nem uma das velhinhas. Mas é um rapaz muito inteligente. Nem é uma das suas velhinhas. Muito inteligente, muito sábio. Ai. Boa tarde a todos, ao casal Hernani e Iris, alma e luz, sob as leis do amor, de mãos unidas, seguem semeando as palavras do Mestre pelo caminho iluminado da vinha de luz perante Jesus, no portal da luz é abrigo do coração em bênção de paz. Que lindo, Marcos Iglesias da Ilha do Governador, que Jesus te abençoe, obrigado. Leandro Maia, é Moreira, aqui está escrito Maia. Boa tarde, me chamo Leandro Moreira e quero aqui, em nome da minha família, agradecer todo o apoio e atenção que vocês nos deram no dia 13 de julho, quando eu estava enterrando minha avó, Cleusa de Azevedo Moreira. No momento que o caixão estava descendo à sepultura, vocês estavam orando por ela. Nenhuma palavra será capaz de expressar a gratidão pelo que vocês fizeram. Deus abençoe a todos vocês. Gente, que lindo. Isso vale muito a pena, né? Leandro, olha, eu agradeço muito suas palavras, porque realmente enche meu coração de alegria. Inclusive, dona Cleusa, ontem na irradiação, a gente estava, ela está na irradiação, porque eu coloquei, e a gente estava em oração para que ela esteja bem no plano espiritual, feliz, ouvindo, apesar da saudade. Hoje ela deve estar ouvindo. É muito ouvido no plano hoje espiritual. É o mais ouvido. É o mais ouvido. Com certeza, que Jesus te abençoe e conforte o coração de vocês. Vandilmar do Jardim América, Iris Hernani, muito boa tarde, programação muito legal, continuem com Deus e Jesus. Queria mandar um abraço para Marli Tavares do Riachuelo, tudo de bom, tudo que Deus faz é bom. Querido Casal 2000, e sempre, saudações em Jesus Cristo, estou ouvindo o programa como faço sempre. Eu ouço até as reprises nas madrugadas de domingo para segunda-feira, mas quero dizer que sou ouvinte do Hernani e da Iris desde a estreia do programa. Olha que legal. Que Deus abençoe grandemente essa família maravilhosa. Eu sou o Serginho Lopes Altran, o ator Negão Desempregado, bairro Jardim, Olavo Bilac, Duque de Caxias, Ave Cristo. Ai, que lindo. Poxa, que Jesus te abençoe, te proteja. E que você, se está desempregado, né, que a gente consiga aí restabelecer essa sua vida profissional. Vou botar teu nome nas nossas irradiações. Ditinha Araújo. Boa tarde, primos. Estou na escuta, amando o programa, como sempre, maravilhoso. Que Jesus os abençoe. Já dei o like, já curti, compartilhei. Faz isso. Nani, estou acompanhando a novela Jesus na Record, gostando muito. Não tem problema. Acho que não tem problema nenhum. Acompanhar Jesus em qualquer lugar é a melhor decisão que qualquer um de vocês podem tomar na vida. A gente sabe qual é a doutrina, né? Sim. Denise Carvalho de São Cristóvão, um abraço para você. Mandou um monte de figurinha. Índia Lopes de Belfor Roxo também. Queria mandar um abraço para o Pedro Luiz do Valqueire,
que ligou pra gente na escuta. Luiz da Ilha do Governador, meus caros amigos, estamos rodeados de linguagem. Em qualquer lugar, qualquer momento, estamos recebendo mensagens, informações. Isto é no jornal, na TV, na internet, na música, enfim. Por exemplo, a historinha do personagem que pretendia que o gênio da lâmpada lhe desse condições para viver plenamente feliz, sem nenhum problema, usou nesse pedido a expressão mar de rosas, mas o gênio interpretou de outra maneira esse pedido e entendeu esse pedido dando-lhe em volta dele um mar de flores. Isso é, cercou ele de flores. Janete de São Gonçalo, estou na escuta, amando o programa. Aprendo muito com vocês. Um beijo para todos. Um beijo para Yasmin. Deixa eu vir aqui. Peraí. Eu tenho que correr, que são muito. Facebook. Eu queria mandar um beijo para Kátia Reis, que mandou aqui, boa tarde, meu casal querido. André Luiz Mendonça, boa tarde. A paz do Cristo é inagualável. Inigualável. A verdadeira que alimenta o espírito. Tem uma trovinha do Leopoldo Machado, que na verdade é psicografado, né? Era o espírito é Casimiro Cunha, que ele diz assim: enquanto preso na carne, eleva-te a altos níveis. O mundo faz vencedores, mas Jesus faz invencíveis. Eu acho isso lindo. Então, quando você estiver na dúvida sobre vencer no mundo, lembra que Jesus faz invencíveis. Um abraço para Cris Duarte, Valéria Ribeiro, Denise Carvalhes, boa tarde, amigos, que Deus ilumine sempre. Ivone Alves da Silva, Joana Chaia, Sueli de Souza Antunes, Sandra Rosélia mandou um boa tarde, Marilene Maria de Melo, Rose Gouveia. Queria mandar um beijo para minha mãe, que está em casa. Deixa eu vir aqui, que a gente tem Pedro César Rocha, Carmen Lúcia. Passou para deixar o like, isso mesmo, Carmen, vamos lá. Rosimar Alves Luca, oi, boa tarde a todos. Juliana Couto, Iris Hernani, abraços de São Gonçalo, que Jesus te abençoe, Juliana. André Luiz, a paz que os homens necessitam é a do Cristo, exatamente. Adilson Santos, paz e luz a todos. Maria Grubano, boa tarde, uma tarde abençoada, o nome na irradiação eu já coloquei. Raulmilton Veloso, gostaria muito de poder ajudar financeiramente, mas a minha necessidade em aprender é muito maior. E a misericórdia de Deus me proporcionou este e outros programas para nos fazer mais fortes. Hamilton, exatamente isso. Ajudar não é só financeiramente. Se você divulga, curte, compartilha, avisa alguém, marca alguém, divulgar a doutrina espírita é um ato de amor, é um ato de caridade. Então a gente tem muitas maneiras de ajudar. Aprendendo e ajudando e falando e repetindo, né? Rosalice Fernandes, a paz do mundo começa em mim, é a música, né? Linda, Paz pela Paz. Leide Gomes, boa tarde, casal Vinde. Maria Betânia, boa tarde, amigos. Essa doutrina é extremamente maravilhosa. Com esses entendimentos é que conseguimos nos manter firmes na encarnação. Sim, é o Consolador prometido. Diva Monteiro, boa tarde, casal querido. Paz e bem em nossos corações. Deixa eu me dar Emmanuel, senão não vai dar tempo. Jesus fala ali do Consolador prometido, nós nem citamos. Vamos lá. Paz no mundo e paz no Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Jesus, João 14, 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados, inconscientes, é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemático é a fuga do trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que agarram as sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos.
A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual do coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos, indiferentes, que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores do século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que sentem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Olha que coisa bonita, né? A paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada. Portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então, às vezes, quando você opta pela paz, a pessoa nem entende, fala assim nossa, você parece que tem sangue de barata. É mesmo. Né? Nossa, você é bobo, você é confundido como alguém que não entendeu o que aconteceu. E muitas vezes você simplesmente, né, abstraiu. Né? Uma vez, deixa eu falar uma coisa para vocês rapidinho. Uma vez eu tava com a minha sócia, Érica, e a gente foi pagar o estacionamento. E aí ela deu uma nota de R$50 para pagar o estacionamento, que ela não tinha troco, num shopping. E aí era um senhorzinho que estava lá, e aí ele ficou lá confuso, foi dar o troco e tudo. Na hora de dar o troco a ela, ele falou assim, você tem que me dar os R$50. Ela falou assim, mas eu já lhe dei os R$50. E ele, não me deu. Aí os dois travaram uma discussão, e ela tinha dado, óbvio, eu vi até por isso que ele estava, né, dando o troco. E ele foi agressivo com ela, foi arrogante, e ela falou assim, eu vou chamar alguém. Eu falei, você não vai chamar ninguém, você quer o quê? Que o senhor perca o emprego? Mas ele está errado. Eu falei, e daí? Você vai se sentir feliz em fazer? Né? Aí ela falou assim, faz o seguinte, confere o seu caixa, o senhor vai ver que tem R$50 a mais. Né? É só isso que a gente quer, confere e vai dar tudo certo. Aí ele conferiu, deu tudo certo, mas ainda assim ele estava, né, irritado. E ela, olha só, parece até que eu fiz alguma coisa errada. Eu falei, e daí que parece? Você fez? Não, então vamos embora. Porque você vai fazer ele ser demitido à toa. Né? Ele está no mau dia, vamos fazer uma oração por ele. Então, às vezes, a gente, realmente, eu não quero ser taxada como alguém que ludibriou alguém. Né? Aquilo, às vezes, pisa na nossa vaidade. Não, eu não sou assim, não, no meu brilho. A justiça é complicada. A justiça, né? Mas às vezes, caramba, vale a pena aquele embate? Vale? Vai embora, sabe? Vai dar tudo certo, eleva teu pensamento. Então, muitas vezes a gente podia não entrar na contenda, a gente podia deixar passar, mas a gente vai até o final, né, para dizer que para provar, né, que tinha uma boa intenção, ou que não tinha, ou... Então é muito importante a gente, no dia a dia, lembrar, né, que manter essa paz interna, de às vezes você sabe, o mundo está te olhando achando que você é idiota, mas tá tudo bem, entendeu? Eu não quero me envolver e não quero perder a minha paz. Então a paz que a gente chama, né, ela é refletida quando você começa a fazer disso esse estado de interior de ter luz, de ter tranquilidade, de independente, né? O mundo pode estar em guerra, mas por dentro você... O espírito, quanto mais evoluído em cada encarnação, mais ele vem para servir ao outro, né? Lá em 1964, naquela entrevista de André Luiz, a Valdo e a Chico, ele fala na época, né, de 5% da população nascer com essa premissa, com essa necessidade de servir. E esses espíritos que nascem para servir, ou que estão ainda se elaborando para servir, né, elaborando o espírito, né, eles não têm paz a não ser servindo. Então não existe paz descansando, a paz fora do trabalho, a paz fora da ação. A paz para os espíritos que estão crescendo, que estão desenvolvendo, é sempre buscar a ajuda ao próximo, a caridade. Por isso que a caridade é o amor em movimento. Então, quanto mais elevado for o espírito, mais ele vai querer trabalhar e mais ele vai querer servir. Uma parte enorme de espíritos no planeta, nesse momento que a gente está vivendo de transição, veio aqui para usufruir.
Ele não veio para servir, ele veio para usufruir. Ele tá quer de conforto, férias, né? Ele tá de férias o tempo todo. Quanto menos trabalham e melhor condição. Aí aqueles que não conseguem usufruir... Mas que gostariam também. Eles entram na pior parte, que é de você precisa de apoio para sobreviver. E aí você passa a ser um espírito que está sobrevivendo. E esse espírito sobrevivendo, quando a gente fala no espiritismo, parece que é só aqueles que não têm dinheiro. E não é verdade. Não é verdade. Tem um monte de espírito milionário, rico, com poder aquisitivo, com famílias grandes, mas que estão sobrevivendo, porque eles não querem viver. E Jesus falava sobre isso, né? Sobre os mortos-vivos, né? Esses são os piores. Passa o dia tentando sobreviver aquele dia e chegar no dia seguinte. Qual é o conselho? O conselho é servir. Você tem que aprender a servir. Só vai ter paz aquele que estiver servindo o tempo todo, trabalhando, estudando, desenvolvendo, pensando no próximo. Fora da caridade não há salvação. Eu queria mandar um abraço para o Marcelo Ribeiro. Marcelo, irmão Ribeiro, boa tarde. Adoro ouvir o programa de vocês. Me sinto muito bem com as suas palavras. Já dei meu like. Isso aí, vamos dando like. Tércia Moreno Damásio, vamos dar o nosso like para esse casal. Corações elevados nos ensinando. Ai, que linda. Maria Aparecida Barbosa Gonçalves mandou um boa tarde. Gilda, boa tarde, meus amores. Tornam nossas tardes de quinta um manancial de reflexões. Me fazem compreender que todo trabalho no bem, por menor que seja, vale muito a pena. Amo estar com vocês. Ai, Gilda, que lindo. Nossa, vocês são o máximo. A Tércia Moreno mandou aqui também paz e luz a todos, passando para desejar a todos uma paz interior, a todos que se dedicam a realizar as leis de amor do nosso Senhor. É isso, Tércia, é isso. Cada vez que você manda uma mensagem dessa para um irmão, às vezes a gente não sabe, a gente manda uma mensagem aleatória e ela chega na hora certa, no momento certo, né? Luiz Fernando Pereira deve ser alguém... Deve ser internado numa clínica psiquiátrica. Peraí, eu estou lendo de baixo para cima, deixa eu ver se tem alguma coisa antes aqui. Georgina Célia Baltazar, esse programa é muito importante para levar aquele que ainda não aceita a reencarnação. Parabéns ao casal. É verdade, né? Porque a gente precisa entender a lei de ação e reação, não tem jeito, né? Boa tarde, queria muito... que meu vizinho me desse paz. Adorei. Prece, oração. Marcos, olha, acende vela. Essa oração é você envolver ele com a sua paz o tempo todo. É você dar sempre a sua paz. A hora que você der a sua paz, você vai acabar conseguindo que ele te dê paz também. Sandra Monegalha também mandou aqui um boa tarde. Georgina Célia Baltalá, esse programa é muito importante, a gente já leu aqui. Rosenilda Barroso, boa tarde, queridos. As vibrações, todo mundo eu estou colocando na vibração. Rosilene Leal, está ouvindo vocês na rádio, mas veio aqui dar o like. Ronaldo Vieira dos Santos, Deus me deu um exemplar filho, Gustavo, e desencarnou nos braços da mãe. Olhem agora, né? Ronaldo, que Jesus abençoe a você, a sua família, conforte a vocês. Eu acho que para mim não deve ter dor maior do que perder um filho, mas a gente sabendo que ele está vivo no plano espiritual, eu acho que por isso é o Consolador prometido, né? Por isso que a gente sabe que o fato da pessoa estar viva no plano espiritual, de que não é não é definitivo essa separação. Eu lembro que os espíritas antigas, né? Eles iam nos enterros e falavam até breve, porque no fundo nós vamos nos reencontrar e eu vou colocar sim, né? O nome dele, o seu nome, porque a gente sabe que por mais que esteja seguindo a vontade de Deus, a gente sabe que com certeza a prova é muito dolorosa. Por isso que Jesus fala nessa passagem que ele vai enviar, né, A gente tem um pedido importante também. Maria Eduarda, que tentou o suicídio, que Jesus abençoe, que Mãe Santíssima envolva ela, né? Vamos aqui fazer uma oração para que ela possa ser assistida, não só ela, né? Luiz Fernando que mandou, mas toda a família. Então vamos envolvê-la. Eu acho que é ela que ele falou que vai ser internada numa clínica psiquiátrica. Mas ainda assim, a gente tem que fazer um trabalho junto, né? Espiritual e também médico. Então vamos colocar ela na irradiação, sim.
eu queria muito aproveitar esse finalzinho. A gente está recebendo muitas mensagens, eu vou ler todas elas, vou colocar todo mundo na irradiação, mas a gente está chegando no final, não tem mais tempo. Então eu queria muito aproveitar esse finalzinho, até porque a gente tem pedidos aqui, para que a gente leve o pensamento em oração para todos esses irmãos aqui que a gente recebeu esses pedidos. Mas eu queria muito dizer para você que está sofrendo hoje, eu não sei o tamanho da sua dor, da sua prova. Você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Eleva teu pensamento a Jesus, que com certeza Ele vai até você. Ele vai mandar uma falange de anjos até você. Então tenha fé, porque nós somos protegidos pelo nosso Pai Celestial. Que Jesus nos abençoe. Amém. Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.